boa tarde a todos. Vamos tentar mostrar um pouco os resultados desse tema integrador, que é a segurança alimentar, mas, na verdade, aqui o que a gente vai tentar é complementar um pouco as discussões instigadoras do professor Antônio e ver que tipo de solução que a gente está conseguindo encontrar, ou que tipo de problema que nós estamos enfrentando para conseguir encontrar soluções de médio e longo prazo para a possível falta de alimentos no mundo. As instituições participantes desse tema integrador foi principalmente a Universidade Federal de Viçosa, foi coordenado pela Universidade Federal de Viçosa e teve apoio da Embrapa e da Rede Clima. Aí essa coisa se estendeu e ampliou muito, foram mais de 15 instituições em agricultura que participaram desse INCT. Foram feitos especificamente 17 artigos científicos, e esses artigos científicos estavam muito mais ligados na questão de fisiologia de planta, como é que reage com temperatura, como é que reage com deficiência hídrica, com aumento de CO2. Então, naquele momento, em 2009, a gente tinha muita dúvida com relação a essas questões todas, do ponto de vista fisiológico, e vários experimentos foram feitos nesse sentido para tentar esclarecer, inclusive para estressar as plantas. E a gente conseguiu algumas respostas importantes que nos levaram, aí voltando um pouco à palestra do professor Antônio, que nos levaram inclusive a produzir alguns transgênicos que estão sendo lançados agora, que são tolerantes ao estresse ambiental. São o que a gente chama de transgênicos do bem. São aqueles transgênicos que toleram alta temperatura e toleram alta deficiência hídrica. E são esses que estão e já vão entrar agora, vencida a etapa burocrática da CNTBio, vão entrar no mercado com muita força, evitando, por exemplo, que a gente venha a ter perdas de 5, 6 bilhões de reais, como aconteceu esse ano com o Forte Alvim que nós tivemos, atuando muito fortemente no norte do Mato Grosso e em outras regiões. E a gente espera também que, com o avanço da biotecnologia, a gente consiga encontrar em algumas espécies da caatinga genes que a gente sabe que são tolerantes à deficiência hídrica e alta temperatura, para a gente incorporar em algumas culturas da dieta alimentar da região, de maneira que a gente não venha a ter perdas nesse sentido. Então, quando a gente tem essa discussão sobre transgênico, é bom separar um pouco as coisas, separar o que é aquilo que é dirigido para grandes indústrias de produtos químicos e aquilo que é dirigido para soluções que são ambientalmente corretas e sustentáveis. Nós estamos fazendo hoje intensas pesquisas para buscar no Cerrado e na Caatinga genes que tenham essa expressão de tolerância seca e tolerância à alta temperatura. Se nós não conseguirmos achar isso, aí nós vamos passar aperto, muito aperto. E não esquecer que são 10 anos para botar uma cultivar dessa no mercado. Então, esses trabalhos que foram feitos pelo INCT permitiram que a gente conseguisse, então, verificar como é que essa coisa funcionava e como é que a gente podia construir uma planta ideal por bioma e aí começar a fazer prospecção de gene para encontrar a solução. Primeiro caso. Segundo caso, prospecção de manejo. Que tipo de manejo poderia ser adotado para que a gente evitasse essas perdas todas? Não foi à toa que surgiu, então, a agricultura de baixa emissão de carbono, com técnicas muito conhecidas há muito tempo, mas que não tinham esse link forte, essa ligação forte com o aquecimento global. Então, ciência, às vezes, serve para alguma coisa, né? É isso que a gente costuma falar. Então, os principais componentes de pesquisa, como é que a produção é afetada com esse aumento da concentração de CO2, quais são as respostas fisiológicas na produção ao efeito do ozônio e conjugado com o CO2. Então, o que nós temos hoje é não só soja com concentração de CO2, mas já temos soja, milho, feijão, café, que estão sendo estudados, quais são os efeitos disso, eucalipto, e como é que a gente pode ver até que ponto isso pode prejudicar a produção. A mudança, eu botei em negrito aí, a mudança do clima, né? O que ele é, na verdade? Ele, para a gente, hoje apresenta, no nível de conhecimento que nós temos, um imenso desafio à produção e disponibilidade de alimentos. Tá? Por quê? Porque tudo que está aí, se a gente continuar tendo o fluxo de crescimento da concentração de CO2 na atmosfera, e do ano passado para esse ano foi um negócio absurdamente alto, 4 partes por milhões em um ano, foi um negócio absurdamente alto. Se esse fluxo continuar nessa intensidade, no ano 2030 nós vamos ter 450 ppm.
Fácil, fácil. E nós estamos numa linha muito perigosa, e o nosso conhecimento científico hoje, com os produtos que estão aí, que nós comemos hoje, não estão adaptados para essa coisa. Tá? Se subir mais um pouquinho, passando do grau e meio, que eu tenho muita dúvida se eu vou conseguir chegar nesse grau e meio. Se passar 2 graus, hoje, o conhecimento científico hoje não permite dizer o que vai acontecer. Tá? A gente sabe que vai ser terrível, mas a gente não tem uma solução para essas coisas. Tá? Então nós estamos numa linha muito perigosa, e eu acho que já passou da hora de ficar conversando, e nós temos que partir logo para as ações de adaptação e mitigação e adaptação, mas reais, fora da discussão diplomática. Está na hora de fazer alguma coisa séria, porque nós estamos passando por uma situação muito séria. Parece que a gente ainda não se deu conta disso. Tem 2 cavaleiros do Apocalipse aqui, eu e o Marengo, desde 2006 que nós estamos falando isso. O Carlos Nobre, ele ficou meio livre dessa alcunha de cavaleiro do Apocalipse, que era eu, o Marengo, era o Ulisses e o Bujolinho, eram os 4 cavaleiros. Atenção, e as coisas realmente estão ficando. Então, é um desafio a produção e disponibilidade de alimento, e principalmente, como o professor Antônio falou, crescimento populacional. Nós vamos ter 9 bilhões de pessoas nessa estimativa aí até 2050. Hoje nós temos em torno de 6, mas o problema não são as 6 bilhões de pessoas que nós temos no mundo hoje. São 5 bilhões e 600 milhões que querem se alimentar e querem ter um modelo de vida igual aos 400 milhões que todo mundo desenvolvido. Não dá, não tem energia para isso. Nós precisamos de 3, tem um colega nosso, o Sérgio Bessman, ele fala, precisa de 3 planetas para atender esse desejo dessas populações. Então, hoje, se não mudarmos o modelo, não tem alimento para esse povo. Tá? Se a gente continuar com essa perspectiva de atingir aquele nível de consumo, não vai dar. Não vai dar. E aí é que começa a discussão de mudança total de paradigma para a gente poder ver produção de alimento, consumo de alimento e o modelo que existe. Esse aqui é um primeiro resultado, olha que coisa interessante. Se eu usar somente o fator clima, essa aqui é um resultado do professor Luiz Cláudio Costa, de Viçosa, mostrando o que vai acontecer com áreas de risco do feijão, mais vermelho, mais risco. E aí usamos só o fator clima. Em 2020, aquela área ali fica em azul, ela está bem. Em 2050 já tem problema, em 2080 a situação fica bem feia. Se eu boto o clima mais aumentar a concentração de CO2, o feijão responde bem. Então ele consegue sobreviver. E se eu consigo pôr clima, CO2 e tecnologia, que também foi bem falado aqui, a gente consegue sobreviver bem a essas situações. Esse estudo foi um primeiro estudo que foi feito, se não me engano, em 2009, foi publicado, e depois a gente começou a ver os efeitos na temperatura, que eu vou mostrar mais à frente. O milho, a mesma coisa. No milho nós temos uma situação em 2020, 2050, 2080, com um pouco de CO2, como é que fica, e com tecnologia, em princípio, a gente passaria imune por esse problema do aquecimento global. Bom, para enfrentar esses desafios, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a intensificar, né, a produção pecuária, temos que recuperar a área degradada para evitar a emissão de CO2, nós temos que aumentar a produção com eficiência da pecuária, temos que reduzir a pressão com novas áreas de produção, tudo isso que foi dito na palestra anterior, brilhantemente pelo professor Guarini. Mas atenção, nós continuamos no cenário RCP 8,5. Aqueles que conhecem as previsões do IPCC, as emissões que o mundo está fazendo hoje está em cima do pior cenário de emissão, que é o RCP 8,5. A meta de Paris é tentar chegar ao RCP 4,5 ou menos. Eu não vejo nada que me mostre claramente que nós estamos saindo dessa linha do RCP 8,5. Alguns colegas apontam que está até acima do RCP 8,5. Tá? Então não adianta nada falar nisso aqui se nós não tomarmos medidas fortes e importantes para fazer com que essa curva mude. É bom ter isso sempre na cabeça. Nós estamos no pior cenário de emissões. E não precisa pensar só em mitigação, não. A mitigação para reduzir o cenário de emissão, mas é bom começar a pensar já aceleradamente nas adaptações.
quais são as adaptações, nós vamos ter que fazer, porque isso não se muda de um dia para o outro. Nós temos que mudar isso com o tempo. Alguns países já se anteciparam e estão mudando. Tem 9 anos que isso está sendo alertado. Nesse nível, foi quando o IPCC falou que sim, o homem está alterando o clima, né? Isso foi lançado em 2007, no relatório de 2007, causou um impacto enorme, mas ninguém, continua do mesmo jeito. Em 2010 falou-se a mesma coisa, em 2014 falou-se a mesma coisa, e a gente continua numa situação importante aí. Bom, nós vamos ter aí aumento de ondas de calor. Aqui, eu botei esse slide por conta da palestra aqui que foi feita pelo pessoal da saúde. Nós temos aqui embaixo, aqui, a frequência de ocorrência de dias com temperatura maior a 34 graus em Campinas, e aqui é Brasil. Esses dados vêm do Instituto Nacional de Meteorologia. Nós pegamos 291 estações do Brasil e fizemos essa frequência de ocorrência. A tendência é subir. E aqui também a tendência é subir. Usando os modelos que a gente pegou no INPE, no ETA, o RAD 2, nós temos aqui no RCP 4,5, já eu volto para a agricultura. No RCP 4,5, nós temos essa situação de frequência de ocorrência de dias com temperatura acima de 34 graus, e no RCP 8,5 a mesma coisa. Então, como nós estamos no cenário do RCP 8,5, nós podemos chegar em 2070 ou 2040 facilmente a 200 dias por ano com temperatura superior a 34 graus. Se não me engano, falou-se aqui na palestra da saúde que 4 dias seguidos com temperatura acima de 32 graus, nós já teríamos problemas. O que acontece? O que acontece com a agricultura? Primeira coisa, abortamento da flor de café, laranja e feijão. A gente perde a produção. Café, laranja e feijão. Segundo, aumento da evaporação e evapotranspiração com influência direta no balanço hidrológico e vai ter implicações diretas na segurança hídrica. Terceiro, aumento da deficiência hídrica. As plantas vão morrer de sede, né? Terceiro, aumento da frequência de onda de calor, provocando morte de frangos, abortamento de porcas, redução da produção de leite e complementando a informação do professor Antônio, morte das abelhas. As abelhas morrem, já estão morrendo. E nós temos informações que parte da produção de frutas no Brasil, inclusive algumas plantas, algumas variedades, né, que não são componentes, que têm componente genético híbrido, a gente responde por 25% da produção, com as abelhas polinizando. Se existem previsões dizendo que se as abelhas sumirem, nós não vamos ter alimento no mundo. Tá? Então, não sei se estão certos, é um exagero nisso, mas começou-se a discutir as abelhas e foi interessante. No Brasil, a gente começou a discutir isso quando começou a discutir o Código Florestal. Quando começou a falar, vai eliminar reserva disso, vai acabar com a APP, e as abelhas? E aí entrou-se com um argumento, a Academia Brasileira de Ciências entrou com argumentos dos polinizadores, fez parte de um capítulo importante, mas parece que alguns deputados não deram muita bola para isso, não. A minha vingança, né, com esse que não deram muita bola, é que o impacto maior da morte das abelhas aconteceu exatamente naquele núcleo mais forte desses deputados, que foi na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi lá que onde teve mais impacto, né? Eles foram os que mais torceram contra as abelhas e foram os mais picados pelas abelhas. Muito bem. Os principais problemas que nós temos, 95% das perdas, inundação e seca, não preciso falar isso. O Brasil está perdendo 5 a 6 bilhões de reais ao ano. Existe um relatório entregue ao ministro Reinhold Stefanos em 2009 falando isso, mas a gente não podia afirmar naquela época que o efeito era claramente devido ao aquecimento global, mas a gente deixou claro para ele que havia uma influência muito grande desse aumento de temperatura e que, portanto, era preciso tomar cuidado. E fizemos uma previsão que seria este trabalho aí, seria dessa magnitude as perdas em 2020. Seria dessa magnitude. Não é 2020, foi 2015. Tá? Então antecipou 5 anos e a gente está prevendo coisas mais complicadas pela frente. Bom, aquela história da perda de terras agricultáveis também que foi mostrada, é importante a gente estudar isso direito para ver como é que vai ser expandido isso. A seca é o principal problema que nós temos hoje, não só a seca, a gente fala em seca pensando no Nordeste, né? Não é só a seca nordestina, que é uma coisa que já vem acontecendo séculos, que a gente vê isso lá, mas é principalmente
a que a gente chama de secas episódicas, que são os veranicos que acontecem durante a produção de grãos no Centro-Sul. Esses veranicos estão aumentando. Ao invés de serem de 9, 10 dias, estão indo para 11, 12 dias, 13 dias. E isso é fatal para determinadas plantas. Como é que resolve isso? Aprofunda a raiz. Vamos aprofundar a raiz. Se a gente conseguir aprofundar as raízes, você consegue ter explorar melhor o compartimento de água do solo, e aí você sobrevive a esses veranicos. O problema é que nós aprendemos na escola que toda adubação e o controle de fertilidade é feito de 0 a 20 centímetros. Tá? 0 a 20 não dá, tem que ser 0 a 30. Se não fizermos a 0 a 30, não aumentarmos, o segredo está na raiz. Se a gente não aumentar a profundidade de raiz, nós vamos continuar sofrendo com essas situações de secas episódicas nessa área que responde por 95% da produção agrícola brasileira. Algumas variedades vão migrar para o sul do Brasil, porque a temperatura mínima está subindo mais rapidamente, também são resultados do INCT. A temperatura mínima está subindo mais rapidamente que a temperatura máxima, e aí começa a ter problema. O milho, para poder produzir, tem que ter um gradiente térmico grande entre a temperatura diária e a temperatura noturna. Se você reduz esse gradiente, você reduz a produção, a produtividade, perdão. Então, isso está acontecendo, e o que está garantindo esse gradiente seriam as temperaturas mais amenas no sul do país. Cana-de-açúcar, pode ir para o sul do Brasil, café, pode ir para o sul do Brasil. Isso tudo são publicações que foram feitas, que já mostram claramente onde é que nós estamos. Como é que está o Brasil hoje em termos de produção agrícola, e se a gente começar a falar em segurança alimentar? O Brasil é o primeiro produtor mundial de suco de laranja, primeiro de açúcar, primeiro de café, segundo de carne bovina, é o segundo produtor de soja, e aí algumas informações importantes: 31% da produção mundial, mas 44% é exportado. Tá? Então não é 100% exportado, existe uma parte dessa soja, inclusive, é para a produção de biodiesel. 30% da soja nacional é a produção de biodiesel. Então nós temos aí outras importantes funções para essa soja: frango, milho, carne suína. E se a gente fizer uma passada rápida aqui, a gente tem milho, e principalmente milho, basicamente o milho do que está aqui, carne suína, que fazem parte, tem um peso importante na produção da agricultura familiar brasileira. Esses são os principais componentes da agricultura familiar, um trabalho de 2012, e aí essa agricultura familiar representa hoje 36% do valor bruto total da agricultura brasileira. Não é 70%, como já foi dito por aí, são 36%, mas qual é o problema? É que os produtos que fazem parte dessa matriz aqui, muitos deles são extremamente sensíveis ao aumento de temperatura. Então, o agricultor familiar ele está mais vulnerável ao aumento de temperatura, porque ele tem produtos que são vulneráveis e ele não trabalha ainda, a grande parte dele não trabalha ainda com níveis tecnológicos que permitam que ele sobreviva. Entre eles, por exemplo, aprofundar as raízes, que exige um manejo e um conhecimento mais razoável do que os que existem por aí. O que se espera? Impacto na produtividade na agricultura familiar. Redução, mandioca no Brasil vai aumentar a produção, provavelmente porque ela vai sair, boa parte dela do Nordeste, vai para a região Norte. Na Amazônia nós vamos ter mais condição de produzir mais mandioca do que tem hoje. Mas na região Nordeste cai, algodão cai, café cai, feijão calpi também cai. O milho deve subir um pouco a produção na região Norte. Banana e a palma também cai bastante esse tipo de perspectiva com o aumento e os efeitos da mudança climática. Um dos principais problemas é isso aqui: nós temos que aumentar o nível tecnológico. Então, o mapa de produtividade do milho no Brasil é um pouco esse aqui, fica muito claro. O professor Antônio falou no Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Vocês veem que aquelas manchas amarelas que aparecem nessa região aqui são todos eles componentes. Espera aí, foi muito rápido. São todos eles da região do Matopiba. E a gente tem grandes áreas do Brasil com 0 a 2 mil quilos de milho por hectare. Isso é ridículo. Isso é realmente ridículo. 42%, se não me engano, dos municípios brasileiros
produzem menos de 2 mil quilos de milho por hectare. Com o nível tecnológico que nós temos, com o nível de conhecimento de agricultura tropical que nós temos, a gente não pode se permitir ter isso no Brasil hoje, independente do perfil do produtor. Você tem aqui o mapa do feijão. O feijão já melhorou bastante. Nos anos 80, 90, era estável, era 500 quilos por hectare. Já começou a subir, está 1.000, 1.200, 1.800, muito feijão irrigado. Então isso aqui já está melhorando bastante o perfil da produtividade do feijão no Brasil. Por exemplo, usando as informações do IBGE, nós temos no milho hoje 13 milhões de hectares, é um pouco mais. Aqui não entra safrinha, quando entra safrinha é mais do que soja, tá? E área de baixa produtividade, 2 milhões de hectares. Feijão, a mesma coisa, 3 milhões de área total e área de baixa produtividade, 2 milhões de hectares. E aí o número de municípios que tem essa situação. Vejam que coisa interessante, né? A gente tem aqui a estratégia. A grande parte dos produtores estão nessa situação aqui, de baixa produtividade, nós temos que levar isso para lá. A mesma coisa para o feijão. Nós temos que aqui é o milho e aqui é o feijão. Temos que levar esse pouco para lá com as técnicas que nós temos hoje. Aí a gente consegue amenizar o problema da produção do milho, da produção de feijão, que atinge a maioria dos produtores brasileiros, pequenos ou grandes. Essa é uma projeção de produção entre 2012 e 2022. Eu peguei isso, que é um trabalho que a gente fez com apoio do INCT, e nós fomos até 2022, mas já temos essa prospecção para 2026. Como é que nós vamos chegar? Quantos milhões de toneladas nós vamos ter? Como é que vai ser essa coisa no Brasil? Inclusive, esses 70 milhões de toneladas aqui, que aparece no caso do milho, já estão chegando, nós já estamos chegando nesse valor agora. Já houve um antecipou. Por isso que esses cálculos são feitos todos os anos pelo Ministério da Agricultura. O segredo disso é exatamente isso aqui. Esse é o ganho tecnológico. Não houve muito aumento na área cultivada, houve 53% no aumento da área e 260% no aumento da produção. Esse é o ganho tecnológico. Esse é um gráfico clássico, que todas as palestras que você vai sobre agricultura, aparece esse gráfico e a gente vê o ganho que houve com isso. E aí vem um argumento que é bastante interessante, eu acho ele meio complicado de defender, mas é um argumento importante, é o que a gente chama de efeito poupa-terra. Tá? Se nós estivéssemos produzindo no mesmo nível tecnológico de 1992, nós teríamos que desmatar, para chegar a este valor aqui, 78 milhões de hectares. Tá? Como nós aumentamos a produtividade, nós poupamos o desmatamento de 78 milhões de hectares. Não foi preciso desmatar, não foi mais necessário ter expansão de área para ter produção agrícola. Isso é um ganho tecnológico. Alguns defensores mais fortes da agricultura tecnificada dizem: é o maior público ambientalista do Brasil. São os agricultores, porque eles conseguiram evitar o desmatamento de 78 milhões de hectares com tecnologia. Houve um ganho, sim. Esse ganho foi por conta de avanço científico, e hoje a gente domina muito bem um conhecimento muito forte da agricultura tropical. E esse conhecimento ele foi sendo adquirido em função dessas ações, como o INCT, como a Rede Clima, como as ações da Embrapa, das universidades. São mais de 30 instituições trabalhando diretamente no desenvolvimento tecnológico para atingir essa situação aqui. Isso é espantoso. Nenhum país do mundo conseguiu isso no tempo que nós conseguimos. Tá? Por isso que eu acho que a gente ainda tem solução para algumas questões. Outra questão interessante é essa aqui. O boi foi o grande desmatador da Amazônia. Sim, até 2004, 2005, a curva de crescimento da pecuária na Amazônia seguia a curva de desmatamento. Mas a partir de 2005, a curva da produção da pecuária na Amazônia aumentou e o desmatamento caiu. O que é isso aqui? Isso aqui é ganho tecnológico. Podemos discutir como é que essa coisa foi feita, mas você conseguiu intensificar a agricultura, a pecuária, ou com redução do desmatamento. O que assusta é que esse número está subindo. Esse número voltou a subir e a gente tem que entender o porquê que esse desmatamento está subindo. Provavelmente a gente vai passar de 6 milhões de hectares aí. Aí vai ser difícil cumprir as LDCs.
porque nós vamos voltar a emitir muito e essas coisas vão ter que ser discutidas preto no branco, não vão poder ter que ficar escondendo o que não está acontecendo. Quer dizer, chegamos a 4 milhões de hectares, de 25 milhões para 4 milhões de hectares, com aumento de produção e produtividade, mas o desmatamento aumentando. Aqui é outra coisa interessante que está acontecendo com a pecuária. Ela já teve aqui 182 milhões de hectares, deixa que eu não confunda aqui, é isso mesmo, milhões de hectares com pecuária, hoje está aqui com 161, esse número é um número da BIEC, o nosso número é 170 milhões de hectares, e a gente aumentou a produtividade, ou seja, nós estamos saindo de 0,9 unidade animal por hectare e estamos chegando a uma e pouco. A nossa proposta é que a gente atinja 2 em 40 anos. 2 unidades em 40 anos. O que significa 2 unidades em 40 anos? Significa dobrar o rebanho bovino brasileiro. É uma oferta de 400 milhões de cabeças. Né? Se a gente for muito ousado e falar assim, não, vamos para 3, 3,5, já ouvi ele falando em 14 cabeças por hectare, a gente quebra a pecuária. Não tem onde botar tanta carne. Tá? Então tem que ser lento e, dessa mesma maneira, a gente consegue ter um certo equilíbrio entre a emissão do metano e o sequestro do carbono pelo pasto. Você começa a ter um balanço positivo nesses gases de efeito estufa da pecuária e você consegue começar a falar em sustentabilidade, pelo menos em termos de balanço, quando a gente começar a falar em emissões. Então, não estou muito preocupado com mitigação, porque as saídas da mitigação já existem. Elas existem. Nós temos que ampliar esse negócio. Então, isso aí é um retrato do Brasil hoje. Então, o cenário que nós temos, é que de acordo com a OCDE, o cenário mais pessimista, o limite de aumento de temperatura de 3 graus no planeta seria ultrapassado em 2055, e 4 graus em 2075. Então, recentemente, num trabalho lá com o Marenco, o Carlos Nobre, junto à Embaixada Britânica, a gente jogou o limite, os extremos. Vamos botar esse negócio para 4 graus. O que vai acontecer? O que pode vir a acontecer? E aí acontece isso aqui. Todos esses aqui são os limites de temperatura que as plantas têm hoje. Passou disso aqui, elas não produzem, ou morrem, tá? 35, 30 barras, cana-de-açúcar, batata, café, feijão, milho, soja. O milho vai bem, soja, trigo. Essa mancha vermelha toda aqui, em 2085, já seria 100% improdutiva. Nós não teríamos, com o material genético que nós temos hoje, nós não teríamos uma condição de produzir essas culturas. Então, quem está muito preocupado com a soja aí no Centro-Oeste, pode ficar tranquilo, que se a temperatura continuar subindo do jeito que está, não vai ter mais soja no Centro-Oeste. Nós vamos dar uma limpada, a natureza vai se encarregar de limpar esse negócio, vai dar um jeito desse negócio. Mas nós estamos caminhando para ter esse tipo de coisa. Agora, vejam bem, de um lado nós temos o limite superior e do outro nós temos um limite também preocupante, menor que 35 graus, no resto do país. Isso não significa que nós estamos imunes a essas coisas todas. Aqui são exemplos de projeção, vou passar mais rápido nisso, por região. Os efeitos, olhem a linha laranja, que é o que está sendo hoje, o risco de perda de produtividade, e como é que essa coisa vai se invertendo a partir, dependendo da cultura. Cana-de-açúcar não inverte muito, o arroz você tem uma inversão, 2070 o risco aumenta bastante, sai de 40% para 80% praticamente. Aqui é o limite da adaptação, ainda bem que no arroz a grande produção está no Rio Grande do Sul e é arroz irrigado, porque o arroz de sequeiro, ele sai do mapa. Ele sai do mapa. Nós não vamos ter mais condição de produzir o arroz de sequeiro, como era a cultura introdutória no Cerrado nos anos 70, nos anos 80. Você desmatava com arroz, depois entrava com gado. Tá? Isso aqui é o feijão, o risco de perda de produtividade, na região Nordeste muito alto, na região Centro-Oeste aumenta um pouco, e esse aqui seria então os limites de adaptação para o feijão nesses anos para frente, até 2085. Aqui o milho, a área cultivada e quantidade produzida, nós estamos tendo uma curva crescente, a área cultivada está se estabilizando e a quantidade produzida está aumentando razoavelmente. Mas o grande vetor hoje de comércio do milho é o milho safrinha, e o milho safrinha fica inviável a partir desse aumento de temperatura. E aí é complicado, porque se faz dupla safra hoje, soja e milho, e você corre o risco na soja, você planta a soja mais cedo, para colher ela debaixo de chuva, e aí você planta o milho,
para poder colher no final do período chuvoso, né? O ano passado foi um desastre. Acho que foi talvez o evento mais extremo que se viu na agricultura brasileira. Todos que plantaram milho safrinha perderam. É desolador, uma coisa desoladora. E foi complicado. Por quê? Porque foi uma seca fenomenal. Não choveu em abril. Muito engraçado, não choveu em abril. E você plantou o milho até 10 de março. O milho safrinha é plantado até 10 de março, com seguro e com proágua. Não plantou-se. Plantou-se 10 de março, aí não choveu em abril. Morreu tudo. Aí voltou a chover copiosamente em maio. Mas já estava feito. Foi um desastre, um negócio bem complicado. Esse aqui é a soja, evolução de produção e produtividade, área plantada também. Aqui a situação da soja em 1990, com as áreas de risco. Com o RCP 8,5, a soja praticamente desaparece do Brasil, na situação genética que nós temos hoje. Essa é a quarta aproximação desse estudo que a gente fez. Nós começamos em 2007, lançamos o primeiro. À medida que os modelos foram se aperfeiçoando, à medida que o INPE foi passando para a gente os modelos melhorados, a gente foi repetindo. Então, de 2 em 2 anos, a gente repete esse tipo de estudo para ver se há alguma alteração. E estamos vendo sim, alterando para pior. Está ficando mais forte, porque nós não estamos vendo, vamos amenizar essa situação. E aqui os impactos que você pode ter. Você pode chegar a perder, por exemplo, na soja, 81% da produção. Esse seria a perda máxima que a gente poderia ter nessa situação. E eu não botei a cana-de-açúcar, mas a cana inverte. A gente tem um ganho de produção na cana porque ela migra para o sul. Aí o nego começa a brincar, não sei o quê, mas migração, geografia de produção, isso está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo na Argentina, está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Chile. No Chile está um problema sério, porque eles estão tendo um problema, primeiro, degelo. Né? Muita irrigação é feita com degelo dos anos. Não tem mais gelo, está diminuindo bastante. E com o calor, a florada da uva está mudando. E a produção da uva está mudando. Então eles estão tendo dificuldade em ter uma homogeneidade na qualidade. É só no Chile? Não, na França também. A França está perdendo 20 dias de colheita. E a uva está procurando regiões mais frias. Então, parte da uva, principalmente a uva branca, está indo para a Inglaterra. Né? Isso vai, eu sempre brinco com pessoas, vai gerar um problema geopolítico muito forte. Nós vamos beber champanhe inglesa daqui a pouco por conta dele. Está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está sofrendo, de uma maneira ou de outra, essas mudanças que estão acontecendo aqui. E no Brasil é mais lento, é bem mais lento, mas a cultura que mais sentiu foi o café. Nós perdemos 250 mil hectares de café entre 1990 e 2014. 210 mil hectares deixaram de ser produzidos e foram transformados em seringueira, por exemplo, principalmente em São Paulo. Mudou-se para seringueira, mudou para pasto e cana-de-açúcar. Os potenciais de adaptação são diversos. Nós temos que buscar tolerância seca, resistência à praga, segurança financeira para os agricultores. Isso aí, os Estados Unidos passam por uma seca terrível. 3 anos atrás não aconteceu nada, porque eles têm um sistema de seguro muito bom. Aqui no Brasil, se acontecer uma coisa como essa, é uma quebradeira total, e aí compromete a nossa produção agrícola. Nós não temos um sistema de seguro rural que permita respirar. Então, isso é um problema que no Brasil pode afetar fortemente a segurança alimentar. Nós temos que olhar isso com muito cuidado, né? E temos que manter e aumentar a produtividade das culturas. Isso é um quadro genérico que é o que a gente tem procurado orientar as pesquisas nessa linha. Aqui tem um quadro muito interessante, feito por um projeto chamado AgMIP, que a gente participa dele, que tem 40 países nesse projeto, e eles fizeram esse tipo de gráfico mostrando então a situação dos países em termos de o sistema de alimentação, performance do sistema de alimentação. Se vocês olharem o Brasil e olharem os Estados Unidos, não está muito diferente não. Tá? Então nós temos lá nutrientes adequados, estabilidade de ecossistema, acesso, segurança, bem-estar social, resiliência, saúde, segurança alimentar, os dejetos e as perdas. Então, o Brasil parece que está bem,
a Argentina está bem, Estados Unidos está bem, mas aí você vê o problema no Senegal, na Índia. Eu gostaria muito de saber como é que foi feito isso. A gente trabalha muito com esse pessoal, são bons parceiros que nós temos, mas eu queria ver por que é que a gente tem uma situação muito parecida com a dos Estados Unidos, nesse tipo de situação, e muito parecida, por exemplo, com a Holanda, tá? Onde nós temos perfis diferentes. Quer dizer, a gente pode comparar essas coisas, ou o pessoal lá da Cíntia, nossa amiga lá na casa, houve um certo exagero nesse negócio. A gente precisa entender melhor como é que eles fizeram isso. Mas é interessante, porque você começa a ter uma visão geral do que está acontecendo no mundo e quais são os problemas bem localizados por país. A China, por exemplo, tem um problema sério de nutrientes adequados. Quer dizer, como é que resolve isso? Não é? E aí eles falam que os ecossistemas também, a estabilidade do ecossistema na China é uma coisa muito séria. Então, vamos discutir comércio? Vamos começar a falar em comércio? Qual é o produto agrícola que eu vou certificar? O da China ou o brasileiro? Tá? Já que nós estamos numa situação como essa, estamos numa situação mais favorável em termos de estabilidade do ecossistema. Isso traz para a gente argumentos muito fortes de comércio para exportação, inclusive para consumo. Mas é bem interessante esse tipo de apresentação para a gente ter uma ideia geral do que está acontecendo no mundo. Né? Mas então, o que é segurança alimentar? Né? Vamos na definição? Garantia do direito de todos ao acesso a alimentos, qualidade, quantidade suficiente, etc. Essa é a definição. Tá? Que sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tal. Então você tem aqui uma definição linda. Todo país tem que assegurar essa segurança alimentar, tá? É o que está lá definido. O mundo pratica o que está na definição? Acesso a alimentos de qualidade, em quantidades suficientes, de modo permanente, em bases práticas alimentares saudáveis, sem comprometer o acesso, etc. É uma pergunta que é feita. E aí eu volto à palestra dentro de uns pontos que ele colocou. Nós temos um problema de produção hoje. Nós temos um problema. Sabemos que o futuro está ameaçado, mas hoje nós temos um problema de produção de alimentos ou de distribuição de alimentos. O que nós temos hoje no mundo? Tá? É produção ou distribuição? Né? E aí, como é que está a perspectiva para a produção de alimentos até 2020? Esses percentuais aqui são o que esses países vão ofertar em 2020 em termos de aumento de produção. Tá? O Brasil está na frente ali com uma provável aumento de 40% na sua produção agrícola. A gente chegaria a 280 milhões de toneladas de grãos nessa perspectiva. E vocês têm aí, então, as cores representam os países mais subnutridos do planeta, né? Mostrando um problema sério na África, e o Brasil está ali numa situação de 15% de população subnutrida. Então, essa é a perspectiva de produção agrícola para o mundo. E vai faltar alimento, então, até 2020 nós vamos ter quantos milhões de habitantes? 6 milhões e meio? 6 bilhões e meio de habitantes? 7. A ideia é que a gente tenha mais ou menos 6 bilhões, quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas como é que esse povo come? E aí eu me permiti pegar os slides que me passaram na Rio Mais 20, só para a gente finalizar e fazer uma reflexão. Como é que a família come na Alemanha uma semana? Eles comem isso aqui, né? Inacreditável, né? Na Alemanha, eles comem isso. Nos Estados Unidos, eles comem isso, não podia faltar pizza, né? Então está lá nos Estados Unidos. Quando você vai para a Itália, é engraçado que a pizza não aparece na Itália, mas muito pão, né? Na mesa. Quando você vai para a Polônia, você já começa a ver menos produtos industrializados, mais produtos in natura. Quando você vai para o México, você tem esse tipo de distribuição, a Coca-Cola ali aparecendo com bastante. Quando você vai para o Butão, a família aumenta e você passa a comer quase produtos in natura. Quando você vai para o Egito, a família também aumenta e você tem quase produtos in natura. E quando você vai para o Equador, é esse tipo de alimentação básica que eles têm por semana. E quando você vai para o Chad, é isso aqui. Então nós temos um problema de segurança alimentar, nós temos um problema de distribuição de alimentos hoje no mundo. Né? Onde está o problema? Né?
E a gente sabe claramente, com o aumento, que o aquecimento global ele é cruel. Ele é democrático, porque a temperatura sobe para todos, mas nem todos conseguem sobreviver a essa temperatura. Quem vai sobreviver? Esse povo aqui ou esse povo aqui? Né? Essa é a nossa responsabilidade. E é isso que a gente procura buscar, e tentar uma solução mais equitativa para o planeta todo, e principalmente para o Brasil. É isso aí. Muito obrigado.